Wesley, né, que é um dos ministros da adoração lá do Mevan Penha. Obrigado pela sua disponibilidade. Veio também com a gente o Adriano, que faz parte do nosso evangelismo, né, lá da Penha, um homem de Deus. Veio também comigo o David, que é um dos líderes, ele é o líder da nossa ONG. Nós temos uma ONG lá na igreja chamada Mãos que Amam. Ele governa essa ONG. Também está com a gente o pastor Daniel, que é de uma igreja que é co-irmã nossa, pastor Djalma Toledo. Que honra estar aqui com você, Daniel. E glória a Deus. Que honra, pastor Diego. Que honra, pastora Caiala, estar aqui com vocês. Eu estou muito assim, sentindo muito a presença de Deus aqui. Eu amo essa igreja, viu? Eu não costumo sair da nossa igreja, da nossa comunidade, principalmente no domingo, mas é difícil recusar um convite como esse. Amém? Eu tenho uma palavra hoje para vocês, que também fala sobre origem de governo. E eu queria somente falar a respeito do nosso café de aliança, que começou alguns anos atrás, lá em Itajaí, através do apóstolo Luiz Hermínio, né? Quem não conhece o Mevan tem essa nomenclatura que significa Missões Evangelísticas, Vinde a mim, amados meus. E a finalidade do café de pastores foi única e exclusivamente para gerar comunhão entre pastores. Eu não sei se você percebe, né? Mas pastor, né? O pastor que tem uma mentalidade mais deformada, ele não tem medo do diabo, mas tem medo de outro pastor, né? Porque parece que nos tornamos competidores, e não é isso. O que precisa ser restaurado e implantado nessa terra é o reino de Deus, e o reino é de Deus. Amém? Então nós não temos uma meteorologia ou um pensamento, né, de sermos cobertura espiritual, né? Nós não temos essa mentalidade. Nós entendemos que a nossa cobertura espiritual é o próprio Deus. É Deus que nos cobre. Então nós não temos essa mentalidade. Então, o que o café da aliança simboliza? Simboliza não uma cobertura, mas uma plataforma. Nós queremos ser o chão de vocês, para que vocês se sentem mais firmes, para que vocês consigam alcançar o destino que Deus deu para cada um de vocês. Então, o Café da Aliança vai ser um tempo aqui em Porto Seguro, de muita comunhão, onde vocês vão ter um lugar para chorar, né? Muitas vezes em formato de café que foi, eu diria, deformado, né, pastor Daniel? É aquele formato que, se você errou, você merece um X e você é descartado do rebanho. E aqui não é o nosso objetivo. Nosso objetivo é trazer você para perto, para uma mesa de comunhão, né, onde você pode chorar. E nós não estamos preocupados. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem é pastor aqui? Levanta a mão. E líder, pastor e líder, levanta a mão. Glória a Deus. E gente normal? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Um dia eu também fui gente normal. Sinto saudade. E a nossa ideia, né, é trazer você para perto. Então eu creio que aqui vai ter um tempo de mesa, um tempo de choro, mas também de alegria, aonde você vai ser, sabe, abraçado e não anulado, como tem acontecido em muitos lugares. Então nós do Café da Aliança, né, do Mevan, nós não estamos nem aí preocupados com o seu CNPJ, que é a sua instituição, né, da sua igreja. Nós estamos preocupados com o seu CPF. Então, esse café vai ser mais para cuidar de você, pastor, líder, de você, da sua casa, da sua pessoa, porque quem tem que cuidar da sua igreja é você. Então, você sendo fortalecido aqui, você vai ter saúde, né, mental, emocional, espiritual,
para você estar trazendo saúde também para sua casa. Então, esse é o fundamento do Café da Aliança. Amém? Nós não estamos preocupados se você tem uma igreja de 10 membros, ou de 1.000 membros, ou de 10.000 membros. Nós estamos preocupados com você e com a sua casa, para que você tenha saúde, para que você possa trazer saúde também para o seu ministério. Então, vão ser palavras e palavras, né? E eu quero estar participando desse início com vocês aqui. Fui enviado pelo pastor apóstolo Luiz Hermínio, e é uma honra, né? Eu me sinto muito emocionado de estar startando um café, né? O Café da Aliança na origem do Brasil. Amém? Glória a Deus por todos vocês. Amém? Jesus merece um aplauso. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. E hoje eu queria, né, startar esse café para falar da mensagem mais importante que nós temos na terra. Então vou também falar de origem, né? Vou falar de origem. E essa é a única mensagem, gente, que Jesus ensinou a respeito do reino de Deus. Então o foco de Jesus sempre foi o reino de Deus. Sempre foi o reino de Deus. E tudo que ele disse se focou no reino de Deus. Então nós precisamos estar inseridos no reino de Deus. Mateus 5, esse foi o primeiro discurso em público de Jesus, e ele tinha 30 anos, gente, de idade, e ele tinha acabado de voltar do deserto, e foi quando ele começou o seu ministério público. E o seu primeiro discurso público é encontrado em Mateus capítulo 4, versículo 17, que diz assim, ó: desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Agora, uma coisa muito importante aqui é que tudo que vem de Deus, o diabo tenta deformar. Tudo que vem de Deus, o diabo tenta, tirar a originalidade. Quando Jesus ele fala, é chegado, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus, Jesus, na verdade, ele estava trazendo novamente a origem do reino. Por que nós fomos colocados nessa terra? Eu tenho uma particularidade para falar para vocês. Olha que interessante. Eu quero falar sobre Porto Seguro. Já comecei a pregar. Mas olha que interessante. Logo depois que aconteceu o êxodo do povo lá do Oriente Médio, né, os hebreus, o povo de Deus, o povo de Israel, que começou a se espalhar pelo mundo, eles começaram, né, se espalhar pelo Oriente Médio e começaram a subir o continente africano, e foi indo até chegar na Europa, certo? Quando eles chegam na Europa, né, o primeiro país que eles se instalam era a Espanha. Só que existiam alguns decretos na Espanha sobre o rei, né, através do rei, que não era proibido ficar os judeus naquele lugar. Então o rei da Espanha, ele expulsa, ele falou: não, vocês não podem ficar aqui, vocês são estrangeiros. E os judeus continuam a sua peregrinação, porque na verdade tudo já era um plano de Deus para trazer novamente a origem, né, do reino sobre todos os 4 cantos dessa terra. E aí olha que interessante, eles chegam em Portugal, e quando eles chegam em Portugal, eles começam a revolucionar aquele lugar, aquela terra. E Portugal começa a ficar muito rico, muito próspero. Por quê? Porque o povo de Deus tem uma promessa, que eles seriam muito abençoados. E o rei de Israel, ele não, mesmo com decretos de não ficar estrangeiros em massa naquele território, o rei de Portugal, ele fica maravilhado com tanta prosperidade que o povo de Deus trouxe para aquela nação. E aí acontece algumas coisas, né? O rei de Portugal, ele começa a fazer algumas modificações para que aquele povo não fosse embora, né? E aí é quando ele começa a transformar os nomes dos judeus em nomes portugueses. Então quando você vê ali um Oliveira, um Teixeira, um Silva,
e por aí vai, né? Como existe tantos nomes, sobrenomes no Brasil, que vem de Portugal, você pode ter certeza que você é um homem e uma mulher genuinamente judeu, de Israel. Amém? Você é um judeu. Por isso que Abraão fala assim que somos filhos de Abraão na fé. Então, Deus, ele faz esse caminho para que todo o seu DNA fosse espalhado nos 4 cantos dessa terra. E olha que interessante. E aí acontece algo, né? Os portugueses começam a procurar um novo continente, que na verdade não são os portugueses. São quem? Os judeus. E ele sai, olha que loucura, ele sai com 12 naus. 12 naus. Agora que interessante. Eles começam, né? Então vem e chega na América do Sul. E qual que é o continente e o país de entrada do êxodo dos judeus? Brasil. Amém? Agora, o mais doido de tudo é que no continente da América do Sul existem 12 países. 12 naus. 12 tribos de Israel. Vocês estão entendendo? Então, eles entram pela entrada do Brasil através de Porto Seguro. E esses portugueses, que na verdade não eram portugueses, que eram na verdade as 12 tribos de Israel, eles se colocam e eles se sustentam e eles se estabilizam nos 12 países da América do Sul. E é interessante que toda a tribo de Israel tinha uma certa característica. Por exemplo, tribo de Dan. Tribo de Dan era uma tribo dos guerreiros, a tribo onde eles faziam as espadas e lanças. E se você pegar o mapa do continente da América do Sul, você vai ver que no Chile é um formato de uma espada. E quando você vê o povo do Chile, é povo guerreiro. Então a gente entende o quê? A gente começa a viajar. De repente a tribo de Dan se instalou no Chile. Agora, sem muitas delongas, que tribo você acha que se instalou no Brasil? Eu vou dar a dica. O Brasil é um país de muita adoração. Tribo de Judá. Amém? Então está acontecendo um grande despertamento sobre o Brasil. E todos falam, o mundo inteiro fala que o Brasil será o grande celeiro do avivamento. Através da tribo de... Cadê a tribo de Judá? Agora vamos falar uma coisa. Tudo que Deus restaura não vai no fim, não vai no meio. Ele volta para a origem. Agora vamos ser sinceros. Aqui está a origem genuína da tribo de Judá. A tribo da adoração. Então, eu creio que começou novamente, sabe, uma reformulação. Muitos homens de Deus pisaram nessa terra. Muitos homens de Deus foram enviados, mas muitos deformaram. E quando Jesus fala sobre arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, desde então começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus veio para restaurar os padrões originais de Deus. Então, quando ele fala esse arrependei-vos, o arrependei-vos vem da palavra chuve, que é a palavra volte ao caminho, volte ao seu destino. E o arrependei-vos no grego tem a ver com metanoia, né? É uma nova mentalidade. Então, quando a gente entende arrependei-vos, não é aquele arrependei-vos de você ficar triste, embora Pedro, né, teve um arrependimento de tristeza, mas o arrependimento da origem dessa palavra é uma nova mentalidade, é uma volta ao caminho.
Então Jesus ele veio para restaurar aquilo que foi trazido através de Gênesis, aquilo que é o padrão, porque tudo que Deus faz e tudo que Deus fala vira um padrão. E o padrão de Deus, existe algo maior do que Deus, gente. Alguém sabe o que é maior do que Deus? A sua palavra. Por isso que a Bíblia é chamada de testamento, porque foi feito um testamento e é imutável. Então a sua palavra, ela é imutável, né? Por isso que eu falo sobre o livro Design Original, sobre a imutabilidade de Deus, que tem a ver muito com essa palavra que eu vou falar hoje. Então ele começa a pregar: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Só que aí vem o diabo, aquele sujo, aquele nojento, aquele vagabundo. Ele quer o quê? Ele quer distorcer tudo aquilo que Deus, ele definiu e padronizou. E o que o diabo distorce? O diabo distorce exatamente aquilo que Deus, na sua soberania, empregou sobre as nossas vidas. O que ele faz lá em Gênesis? Ele faz todas as coisas e tem uma assinatura: e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom. E ele faz o homem. E ele coloca no homem o quê? Domínio. E o que é domínio? Domínio é governo. E o que é governo? Poder. Amém? O diabo já viveu no céu e ele sabe: eu vou deformar agora isso. Eu vou usar o próprio poder para jogar contra o próprio poder. Eu vou pegar o homem que agora tem poder e vou tentar destruir, ou seja, eu vou defragrar, eu vou anular esse poder genuíno de Deus. Então, todos nós, gente, todos, até uma criancinha, quando ela começa a falar ou pegar as coisas, ela quer ter poder. Ela quer ter poder da chupeta dela. Ela quer ter poder da mamadeira dela. Só que o diabo, ele pega exatamente isso para distorcer o domínio que Deus deu sobre as nossas vidas. Deus nos fez, gente, a imagem, a sua imagem e semelhança. E falar em imagem e semelhança, meu irmão, para de ficar buscando outra imagem se você já tem a imagem original. Amém? Para de buscar. Você já tem a imagem original, então não fica buscando outras imagens. E fique com a imagem original. Amém? E então todos nós buscamos poder. Por quê? Porque o ser humano busca poder, porque isso já é do nosso DNA. Só que o que acontece? O diabo, ele pega e entra nesse viés de Deus. E aí ele começa o quê? Deformar. Por isso que muitas pessoas, elas começam bem, mas se elas não estão alinhadas em Deus, elas fazem do poder que Deus deu uma coisa que sirva para o reino do Satanás. E aí, o que acontece? O diabo, ele usa o quê? Ele usa um senhorio da Bíblia, porque a Bíblia só tem 2 senhores. A Bíblia, ela só destaca 2 senhores. O único Senhor que tem na Bíblia, que é chamado Senhor, que nem o nosso Deus, é o dinheiro. Então, através do dinheiro, o diabo tenta o quê? Tenta deformar a mentalidade nossa, do plano original. Por isso que as pessoas amam o dinheiro. Por quê? Porque através do dinheiro, pastor Diego, é mais fácil chegar no poder. Amém? O poder nos dá dinheiro, ok. O poder nos dá dinheiro, o dinheiro nos dá poder, né? De fazer o que nós queremos, viajar, comprar a roupa que a gente quer, comprar um carro, comprar uma casa e também comprar pessoas. Então o diabo usa isso. O dinheiro te traz poder para controlar a circunstância, para você viver onde você quer viver, comer o que você quer comer, e por aí vai. Jesus falou que existem somente 2 mestres, 2 senhores no planeta, apenas 2. Olha que loucura. E ele nunca falou o nome do diabo. Ele nunca mencionou políticos ou política, mas no entanto ele diz: só existem 2 mestres, ou seja, 2 senhores na face da terra. Um deles é Deus e o outro é o dinheiro. Isso está em Mateus
6:24. Isso é muito interessante. Jesus ignorou, gente, os políticos. Falou, o problema não está com a política. Ignorou a força bélica, ignorou as forças armadas, também não é problema. Ele também ignorou a religião, também não é problema. Porque na verdade só existe dois poderes no mundo, Deus e o dinheiro. Então o diabo usou essa questão, muitas vezes, da ganância, da avareza, para poder fazer uma distorção do poder original lá de Gênesis. Agora, Deus e dinheiro, por quê? Porque o dinheiro é o caminho mais fácil para você conseguir poder, já falei isso. E toda vez que Jesus falou a respeito de um homem rico, ou uma mulher rica, e eles falaram, eu quero o reino, ele disse, de tudo que você tem, porque você está sendo controlado por um poder, e o poder é o dinheiro. Então a gente percebe o quê? Que até no próprio reino de Deus, através dessa distorção, né? Por que existem tantos pastores que querem vir cuidar de outros pastores? E o que eles fazem? Para conquistar, para ganhar poder, mas o poder distorcido. O poder, você é minha cobertura, então você tem que dar dinheiro para mim. Difícil, né, falar isso, né? Eu estou quebrando aqui as coisas hoje, hein? Isso é um poder destruído. Então Deus, na verdade, não é contra o dinheiro, gente. Foi Deus que criou as riquezas. O petróleo pertence a Deus, o ouro pertence a Deus, diamantes pertence a Deus, tudo pertence a Deus. Foi Deus que criou as riquezas, e Deus falou, isso é bom. Então riqueza é bom, mas Deus disse, isso não pode se tornar a sua fonte de poder. A sua fonte de poder tem que vir dos céus. Amém? Presta bastante atenção. Jesus veio para restaurar o poder de volta. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então ele vem para restaurar esse poder genuíno, esse poder da origem, o poder de volta para as mãos do homem, porque todo ser humano, na verdade, busca poder. E se você falar que não, você está mentindo. Não, eu busco humildade. Não, você busca poder. Todos nós buscamos poder. É por isso que você segue a Jesus, inclusive. É por isso que você segue a Jesus, inclusive, porque você busca poder. E eu te provo isso. Em Atos capítulo 1:8, diz assim, mas recebereis virtude, ou poder, do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Qual que é a palavra virtude no original? A palavra virtude vem de dínamos. A palavra virtude vem de dunamis. Dunamis, poder em ação. Dínamos, poder explosivo. Então, se o próprio Jesus veio trazer poder para nós, existe um DNA dentro de nós sobre poder. Só que o poder que Deus deu para você não é para destruir o próximo, não é para você usufruir para si mesmo, mas para você expandir o reino de Deus. Quem está comigo aí? Amém? Então ele nos prometeu poder sobre o vento, poder sobre qualquer situação, poder sobre principados, poder sobre potestades, dominadores, ossos das trevas, poder sobre as enfermidades, poder sobre tudo. Esse é o poder que você deve usar. Quem está comigo ainda? Mateus 4,17 diz assim, desde então começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, palavra chuve, poder voltar ao caminho certo, voltar ao prumo, amém? Tem alguma coisa do livro aí, trocar a sua mentalidade, a sua primeira afirmação em público, gente. Aqui a primeira afirmação de Jesus em público, ele começou o seu ministério com essa afirmação, e a partir desse momento Jesus começou a pregar, arrependei-vos, porque o reino dos céus já chegou, aleluia. É mais ou menos isso, se arrepende, volte ao normal, volte lá à origem de Gênesis, que é isso que eu quero sobre vocês. Então esse arrependimento não é arrependimento de tristeza, mas um arrependimento de você voltar ao plano original. Quem está comigo aí ainda? Amém? Então Jesus veio para a terra para restaurar esse domínio.
E é esse domínio que eu profetizo e lanço essa palavra sobre essa cidade origem, que vai voltar a trazer o avivamento para essa terra, para o Brasil. Quem crê nessa palavra, pelo amor de Deus, amém? Amém. Agora, o poder de Jesus veio com uma mensagem. Qual foi ela? Mudar a mente. Arrepende-se, porque o reino dos céus chegou através de mim novamente. Tudo aquilo que foi deformado, tudo aquilo que foi destruído, estragado, eu estou trazendo restauração. Por isso que Jesus ele vem com remissão. Por isso que Jesus vem com rendição. Porque o primeiro objetivo é o quê? É fazer aquilo que o Pai começou lá na origem. Amém? Todos vocês, todos nós somos governos nessa terra. Talvez do lado aí, ó, você está sentado numa pessoa que vai revolucionar o Brasil. Mateus no capítulo 5, ele começa... Mateus capítulo 5, ele começa os seus ensinamentos, a sua primeira mensagem é chamada de atitude. Eu chamo isso. Amém? Quais são as atitudes que você deve ter? Mais ou menos isso. Jesus começou a pregar para as multidões. Olha só o que diz Mateus 5. E vendo Jesus, as multidões, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca, os ensinava dizendo, ao versículo 3, ele falou, bem-aventurado os pobres de espírito, porque para eles pertence o reino dos céus. Eu vou voltar a repetir, ó. E vendo Jesus as multidões, subiu a um monte, e ele assentou-se, e aproximaram dele os seus discípulos, e abrindo a boca, olha as primeiras palavras de Jesus, bem-aventurado os pobres de espírito, porque para eles pertence o reino dos céus. Agora aqui, você olhando com uma outra janela, né? A Bíblia para mim são várias janelas, que eu gosto de entrar nessas janelas. Essa é uma afirmação muito importante, gente. E o primeiro princípio fundamental aqui deles, que são pobres de espírito, ele não quer dizer que você é abençoado se você for espiritualmente pobre. A palavra abençoado aqui, ou bem-aventurado, significa o quê? Creio que todos sabem, ser feliz. Amém? Então ele diz aqui, ó, aqueles que reconhecem a si mesmo. Eu vou aqui colocar uma tecla, uma tradução simultânea. O que ele tentou dizer nesse versículo? Ele está dizendo mais ou menos assim, ó. Ele diz assim, ó, aqueles que reconhecem a si mesmo como sendo pobres espiritualmente, se eles estão espiritualmente vazios, e isso inclui todos os... Quantos bilhões de pessoas tem na Terra? 9, né? Quase os 9 bilhões de pessoas na Terra hoje estão espiritualmente vazios. De acordo com Jesus, se você reconhece o seu vazio espiritual, a sua má nutrição espiritual, a sua fome espiritual, você está buscando preenchimento espiritual. Então ele diz, se você é assim, comece a regozijar, comece a ficar alegre, seja alegre. Sabe por quê? Porque a resposta chegou, a resposta para a sua fome acabou de chegar, porque o reino acabou de chegar. Então essa pobreza espiritual é se você reconhece assim, eu tenho fome de ti. Eu tenho fome de ti. Não é aquela pobreza da miséria, mas é a pobreza espiritual de você ter fome. Então se você tem fome, você então está conectado ao reino. Amém? Então ele começa, bem-aventurado, você é feliz porque você tem fome espiritual de Deus. E quando você tem fome espiritual de Deus, o que acontece com você? É chegado o reino de Deus. Quem está comigo ainda? Então perceba que Jesus ele não falou que se você estiver espiritualmente com fome, a religião virá a você. Não falou. Jesus falou, religião nunca pode satisfazer a fome espiritual. Não importa o quão complicado a sua religião possa ser, os seus rituais, sei lá, as tradições, os sacrifícios, as canções, isso não importa, você vai continuar estando com fome. Por quê?
Porque a única coisa, repete comigo, a única coisa que pode satisfazer a minha fome espiritual e o meu desejo pelo poder é o reino de Deus. Amém? É o reino de Deus. Mas o que é o reino de Deus, pastor? O reino de Deus é a única mensagem que Jesus pregou. E eu vou tentar passar para você. O reino de Deus, repete comigo, o reino de Deus significa o domínio de Deus impactando um ambiente. Quem está disposto a impactar Porto Seguro aqui? Então fala, é chegado o reino de Deus sobre esse lugar. É chegado o reino de Deus. Sim, Deus. Eu não cheguei onde eu quero chegar. O desejo número 1 de Deus foi de ter o seu reino dos céus na terra. Eu vou repetir. Deus tem um desejo para a terra. Deus tem um desejo para Porto Seguro. Somente um, gente. E o seu desejo é ter o seu reino celestial impactando essa terra. Amém? Deus só tem um desejo. Este é que o domínio do seu reino, dos céus, esteja impactando o planeta Terra, esteja impactando toda a nação brasileira, no nome de Jesus. Então os discípulos, eles fizeram uma pergunta para Jesus. Qual foi a pergunta que os discípulos fizeram para Jesus? O que nós devemos orar a respeito disso? Como nós devemos orar, mestre? Qual deve ser o nosso foco na oração? Nos ensina essa oração, mestre. Será que nós devemos pedir comida ou roupa? Ou casas, ou carros, ou negócios? E lá em Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 9, Jesus falou, quando você orar, ore assim: Pai nosso, Pai nosso, que estás? Pai nosso que está no céu. Isso é o que Ele é, gente. É onde Ele fica, onde Ele mora, onde Ele habita. Ele é o Rei dos céus. Amém. O céu é o reino de Deus e o seu território. O céu é onde o governo de Deus comanda e domina sobre a terra. O céu é chamado de reino dos céus, porque ali onde está o rei, o Elohim, o Jeová Jireh, ele governa os céus. Então Jesus falou que lá onde ele está, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Agora ele diz assim, orem, venha a nós o vosso reino, a sua vontade. Venha a nós a sua intenção, venha a nós o seu propósito, seja feito como? Na terra, como também nos céus, impactando a terra com a mentalidade do céu, que a terra e o céu fiquem igualzinho. É isso. Portanto vos orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O que está acontecendo no céu precisa acontecer na terra. Está dando para entender isso? Repete comigo: o que acontece no céu precisa acontecer na terra. Amém?
Então eu vou dar uma dica para vocês: não leva a terra para o céu, traga o céu para a terra. Isso é o sonho de Deus, cara. O sonho de Deus é dominar a terra, com os céus, dominar a terra com os céus. Então Deus teve uma grande ideia, que as ideias de Deus é tudo grande. Deus teve uma ideia divina. E qual que foi a estratégia de Deus? Aqui começa o rebuliço da revelação. Eu quero uma família. Eu quero uma família. Eu vou ter um negócio de família aqui na terra. Eu vou deixar os meus filhos aumentar os meus negócios da família para outro território. Deus tinha uma ideia de globalização, gente. Deus disse: eu vou ter filhos, a minha família, eu vou aumentar os meus negócios da família na terra, e os meus filhos vão tomar conta dos meus negócios nesse novo território. Eu vou ficar na sede. Eu vou ficar na sede, porque o comando geral será sempre meu, sempre é meu. Eu sou soberano, mas os meus filhos vão cuidar dos meus negócios na minha filial, que é a terra. Ele disse: eu vou estar responsável pela sede. Os meus filhos vão cuidar dos meus negócios de fora. Então Deus fez a terra somente para os seus filhos. Repete comigo: Deus fez a terra para mim. Será que você pode voltar a se alegar com isso, cara? Esse lugar aqui é seu. Esse lugar aqui é seu. Esse lugar aqui é seu. Isaías 6,3 diz que a terra está cheia da sua glória. Por que está cheia da sua glória? Porque nos quatro cantos dessa terra tem filhos. E você é o portador da glória. A glória não é o pozinho de ouro que vai descer, não. A glória é você nessa terra. Porto Seguro está cheio da glória de Deus através de você. Amém. E clamaram uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Começa a louvar o Senhor, meu irmão. Começa. Agora o Salmo 115, aqui nós achamos a Deus aumentando os negócios da família. Olha o Salmo 115, aqui a resposta de Deus aumentando os negócios da família dele, que somos nós. E um versículo lindo que fala a respeito disso é o Salmo 115, versículo 14, diz assim, ó: o Senhor vos aumentará cada vez mais a vós e a vossos filhos. Sois benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus, a sede, são do Senhor, mas a terra, a filial, Deus deu aos filhos do homem. Você não se alegra com isso, não? Vou falar para você: nunca mais na sua vida fala que você não tem terra. Nunca mais na sua vida fala que você não tem casa. Como não, se a terra é sua? Amém?
A terra é o seu território, o céu é o território do seu pai. E Deus diz: filhos, continue o negócio da família. Nós vamos viajar hoje aqui. Filhos, continua o negócio do papai por mim. E que tipo de negócio a família tem aqui na terra? Que tipo de negócio Deus deu para os filhos dele tocarem aqui na terra? Domínio. Ninguém se alegrou. Deus deu um tipo de negócio para você tocar para ele nessa terra. Domínio. Domínio. Que tipo de negócio estamos? Domínio. Que tipo de negócio estamos? Domínio. Meu pai é um rei e tudo que ele faz é governar. Meu pai é um rei e tudo que ele faz é dominar. Eu tenho genes do meu pai. É por isso que eu gosto de controlar tudo, porque eu sou igual ao meu pai. É por essa razão que nós odiamos dívida. Quem gosta de dívida? Ufa. Se alguém levantasse a mão, que vinha aqui para orar, para dar uma extrema unção para você. Amém? Porque aquele que está tomando emprestado é um escravo, gente. E isso vai contra a nossa natureza. Porque nós somos feitos para governar. Deus nos deu esse dom aqui. Filho, cuida das minhas coisas, cuida dos meus negócios. Eu vou fazer um puxadinho do céu chamado terra. E quem vai cuidar e quem vai governar vai ser você. Agora, o que o diabo fez? Distorceu isso. E o governo começa a ficar no reino das trevas. Isso tem que ser tomado de volta, cara. Em nome de Jesus. Aqui é a origem do Brasil. Aqui é a origem do Brasil. A origem do Brasil tem que ser retomada novamente. O domínio tem que ser tomado novamente. Isso é nosso por direito. Deus um dia confiou isso nas nossas mãos. Quem está entendendo essa palavra, pelo amor de Deus? É por isso que você ama quando você vê lucro. Quem gosta de lucrar? Quem gosta de crescimento? Quem gosta de expansão? Quem gosta de avanço? Amém? Porque isso é natural seu. Você foi criado por Deus, o seu pai para aumentar o seu reino na terra, para dominar a terra por ele. Deixa-me te mostrar o segredo de Deus para você. Você foi criado por Deus para dominar a terra e representar o seu pai. A essência do domínio é o gerenciamento. A essência do domínio é o gerenciamento. Por isso temos falado muito, sabe, de colocar ordem nas coisas. Lá na Penha nós temos falado muito sobre isso. Colocar ordem nas coisas. Vocês estão entendendo isso? Amém? Deus não vai fazer nada diante de uma desordem. Deus sempre vai colocar ordem nas coisas para poder ter o avanço. Amém? Não existe ordem diante de uma desordem. Ambiente de glória é ambiente de ordem. E a nossa bandeira já tem até uma profecia. Ordem e... Amém? Deus gerencia todo o universo. Ele gerencia todo o invisível. 5 milhões de galáxias são mantidas em ordem por Deus. Ele é um gerente perfeito e Deus tem filhos. Você está sentado ao lado de um deles. Aperte a mão dessa pessoa que está do seu lado e fala assim: parabéns. Fala assim: olá, filho de Deus. Olá, gerente. Olá, governo. Fala assim: você parece com seu pai, hein? Fala assim: você gosta de dominar, né? Fala assim: você gosta de governar. Fala, profetiza. Fala assim: você gosta de administrar, não gosta? Você gosta de gerenciar. Fala para ele. Sabe por quê? Porque você parece com meu pai também. E falar em pai, presta atenção no que eu vou te falar. Se você escolher seu pai, se você escolher Deus como seu pai, então para de escolher seus irmãos. Se você escolher Deus como seu pai, se Deus é o seu pai,
para de escolher seus irmãos. Amém? O propósito para sua criação foi para você ser rei, cara, dessa terra, para você dominar o planeta chamado Terra. Por isso que o mandato da missão de Deus para você é gerenciamento da terra. É gerenciamento dos recursos da terra, de acordo com seus, princípios, de acordo com seus preceitos, de acordo com seus valores morais. Essa é a vontade de Deus para você. Fala assim: dominar, gerenciar, administrar, controlar, governar. O que aconteceu com o poder? Muitos líderes, muitos pastores transformaram o reino em outra coisa. Vou falar. Muitos homens de Deus mudaram o destino de reino para império. Só que tem um problema, né? O império sempre vai acabar com ele. Quando ele morre, o império dele morre. Reino não. Reino um dia vai passar para o meu filho Mateus. Vai passar para os filhos do pastor Diego. Porque o Diego não vai ter só um filho, não vai ter vários. Biológicos. Amém? Quem está inserido no reino dá continuidade às gerações. Aleluia! Essa é a verdade de Deus para você dominar, gerenciar, administrar, controlar, governar a terra. Vamos ler isso na Bíblia, Gênesis capítulo 2, versículo 4. Olha que interessante, Gênesis capítulo 2, versículo 4. Essas são as origens dos céus e da terra. Você percebe que é tudo coligado? Nunca fica separado a terra, não, céu e terra, sede e filial. Amém? Essas são as origens do céu e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Agora, por que Deus criou você? Já parou para pensar nisso? Não faz sentido, gente, a gente nascer, aceitar Jesus e ir para o céu só para isso? Faz sentido? Para que Deus vai fazer isso? Deixa nós logo no céu com Deus. Mas por que você foi criado? Por que você foi criado? Cutuca seu irmão aí do lado e fala assim, ó, business. Negócios. Deus criou você porque Ele queria negócios. Você foi criado para os negócios, para gerenciar a terra. Deu para entender? Por isso que se você não tiver uma vida de propósito, você é tipo uma ameba na terra. Você foi nascido para gerenciar. Uns nasceram em São Paulo, outros no Rio, outros em Porto Seguro. E você está aqui para você gerenciar os negócios do seu pai. Você entendeu agora? Poxa, que negócio doido, né? A gente nasce, tem uns que cruzam o braço e falam assim, seja feita a tua vontade, Jesus. Jesus, eu vou aceitar Jesus, e fica lá. Aceitou a Jesus, aí fica lá, mocosado num lugar, sem fazer mais nada. Não, meu irmão. Você nasceu para criar
para cuidar dos negócios do seu pai nessa terra. Olha que interessante. Por que o casamento tem desde Gênesis a Apocalipse? Business também. O casamento não foi feito para você ficar feliz. Porque em primeiro lugar você tem que ficar feliz com Deus. Você precisa ficar feliz com Deus, depois você casa. Porque se você buscar felicidade emocional, você vai se frustrar. Então o que ele faz? Quando ele amplia os negócios, presta atenção no que eu vou te falar. Olha que loucura. Olha como o diabo é um vagabundo. Presta atenção. Até o momento que só tinha Adão na terra, não tinha ataque. Parou para pensar? Tinha ataque? Mas a partir do momento que Deus coloca um propósito no homem, o diabo ataca. Hã? É loucura, cara. E o que ele faz? Ele entende. Deus, ele fala assim: agora eu vou fazer uma mulher. Vou fazer agora uma coisa mais bem caprichada. Você percebeu? Mulher tem canelinha fina, pelezinha melhor do que nós, o cabelo não cai, né? Eu vou fazer agora. E quando ele fala assim, ó, far-lhe-ei uma adjuntora ou uma auxiliadora, não foi por causa que Adão estava triste. Meu irmão, Adão tinha a presença de Deus, nada faltava para ele. Adão tinha a presença de Deus. No final da tarde, Deus se manifestava para ele. Adão era o homem mais feliz da face da terra. Mas quando Deus coloca um propósito dentro de Adão, o diabo se levanta. Então todos que têm propósitos, e quanto maior o propósito, maior vai ser suas guerras. E qual que é a função da mulher? Vou quebrar agora uma vaquinha sagrada, né? Que a gente sempre imaginou isso. Ah, foi para me fazer feliz. Não, não foi. A palavra adjuntora, a palavra auxiliadora, vem do hebraico de protetora. Então Deus estabeleceu a Caiala para o Diego, para proteger o Diego. Por quê? Porque a terra seria expandida. De um jardim, Deus estaria dando o quê? Uma terra inteira para Adão. E por que a serpente não foi em Adão? Porque quem que protege? A mulher. Então a serpente foi em Eva. E como que ela ganha? Você acha que isso foi só um papo de um dia? Talvez foi milênios de papo. Mas vamos falar, cadê Adão? Onde Adão estava? Tá dando para entender? Tá dando para entender? Eu dei uma desviada aqui. Mas é para você entender a respeito de domínio, para você entender o nosso papel. Todas as vezes que existe uma expansão e todas as vezes que você começa a cuidar verdadeiramente das coisas do seu pai, vai se levantar uma grande guerra. Quem está comigo aí? Posso ouvir um glória a Deus, pelo amor de Deus? Então, no capítulo 2 de Gênesis, no versículo 4 e 5, essa é a história dos céus e da terra. E como elas foram criadas. E aqui diz: quando o Senhor Deus fez a terra e os céus, nenhuma planta do campo ainda apareceu na terra. E o Senhor Deus ainda não enviou. Olha, presta atenção. Eu vou voltar para... Você precisa prestar atenção nisso. Eu estou falando de essência, de origem, de governo. Essa é a história dos céus e da terra. E como elas foram criadas. E aqui diz: quando o Senhor Deus fez a terra e os céus, nenhuma planta do campo ainda apareceu na terra. E o Senhor Deus ainda não enviou chuva na terra, porque não havia homem para trabalhar a terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavar a terra. Então começou a vir correntes de água sobre toda a terra. O versículo 7: Deus formou o homem do pó da terra e soprou nele o sopro da vida. Então o homem se tornou uma alma vivente. Escuta, se você ler isso com atenção, isso nos ensina 3 coisas. Número 1, Deus não permitiu que o progresso do crescimento, do avanço,
ou da expansão, do desenvolvimento da terra, porque não tinha nenhum gerente ainda. Vamos aqui pegar em miúdos. Porque muitas coisas não crescem na nossa vida? Porque talvez não gerenciamos ainda. Isso é princípio. Isso é princípio. Isso é princípio. A Bíblia diz que nada brotava porque ainda não havia homem para lavrar, para trabalhar a terra. Isso é muito importante. Repete comigo. Deus não permite o progresso, nem desenvolvimento, se não tiver gerenciamento. Deus vai segurar o desenvolvimento onde não tem administração. Eu estou falando com você, meu irmão. Se você quiser viver novas jurisdições, que o seu negócio cresça, você tem que melhorar, você tem que aperfeiçoar o seu gerenciamento, você tem que aperfeiçoar a sua administração. Se você está pedindo a Deus por progresso, desenvolvimento, avanço, a primeira coisa que você deve fazer é melhorar o seu gerenciamento. E isso é natural. Isso não requer joelho no chão. É só você ter organização e buscar sempre a direção de Deus. As Escrituras dizem: Deus não permitiu que nada crescesse, Deus não permitiu que nada crescesse, nada brotasse, porque ali ainda não tinha um homem, não tinha pessoa para administrar. Princípio número 1, gente. Eu falei princípio número 1, né? Já, né? Amém. Se você quer progresso, melhore, aperfeiçoe a sua administração, o seu gerenciamento, a sua maneira de administrar as coisas. Por isso que tudo que vem de Deus não começa grande. Tudo que vem de Deus é de uma semente. Falar nisso, um dia uma floresta falou assim: eu já fui uma semente. Um dia uma semente pode dizer: eu sou uma floresta amanhã. Amém? Tudo de Deus. O primeiro Adão começou grande, ele falhou num paraíso. O segundo Adão começou pequeno e venceu num deserto, porque ele viveu processos. E a coisa mais linda de um gerenciamento é quando a gente vê num primeiro café da aliança aqui, e a gente vê a organização de vocês, e a gente vê a alegria de vocês, a gente vê aquela mesa posta lá, que às vezes eu vou ministrar alguns cafés da aliança que não tem nem 10% daquilo que vocês colocaram lá. Mas vocês já estão pensando da forma que o seu soberano Deus pensa. Ah, meu Deus. Não peça a Deus algo que você não consegue gerenciar. Não comece a pedir a Deus em oração algo que você não está preparado para administrar, gente. Esse é o primeiro princípio de gerenciamento de Deus. Se você quer que o seu negócio cresça, comece a aperfeiçoar a sua administração. Isso significa que aonde não tem gerente, Deus vai segurar o desenvolvimento. Isso responde algumas perguntas suas hoje? Amém? Se o negócio está caindo, não vá checar com Deus o que está acontecendo, meu irmão. Cheque primeiro a sua administração. Se você administrar mal, você começa a perder. Isso é o princípio de Deus. Quem está comigo ainda? Deus diz: eu não vou permitir o crescimento, eu não vou permitir o crescimento a não ser que tenha um gerente. Antes dele, Deus não tinha gerente, ele tinha um negócio chamado terra, ele tinha produtos. Olha os produtos de Deus. Deus tinha animais, Deus tinha plantas, Deus tinha riquezas, mas ele não tinha um gerente. Então ele não deixou que nada desenvolvesse, nada brotasse ou nada crescesse. Deus precisava de uma administração. Então o que ele fez? Fala, toma posse. É isso, toma posse. Fala assim: eu vou gerenciar a partir de hoje. Eu vou gerenciar as tuas coisas a partir de hoje, Senhor. E o próximo versículo ele diz que Deus criou o homem. O próximo versículo foi que Deus criou o homem. Deus falou: eu preciso de
Eu preciso de um bom gerente. Eu vou resolver isso. Eu vou criar um homem. Você está sentado do lado de um administrador divino. Deu para entender o seu papel aqui na terra? Você foi criado para administrar as coisas do seu pai. O que essa igreja está fazendo aqui? Administrando as coisas do seu pai. Primeiro dia que algumas pessoas aceitaram a Jesus, administrando as coisas do seu pai. Oh, recacharabaçô. E eu me rendo. Oh, eu me rendo. Oh, pra conhecer mais, pra conhecer mais. Eu me rendo. Eu me rendo. Tá dando para entender? Quem está pegando essa palavra? Porque nós estamos falando aqui, sabe, para a essência da administração em Deus, que são líderes e pastores. E mesmo você que não seja um líder e pastor, você já é por natureza. Sabe, a nossa igreja, ela começou na casa dos meus pais, numa sala de 4x5. Pronto. Deus, primeiro, me ensinou a administrar um povo que cabia numa sala 4x5. Deu para entender? Enquanto eu não tive ali, sabe, a desenvoltura de administrar aquele povo que estava lá, que reunia ali o quê? A minha família e mais umas 10, 15 pessoas, e foi aumentando. Depois dali a gente foi para um salão, né, David? Lá numa avenida perto da nossa casa, longe daqui. E aí aumentou o gerenciamento. Então daquela sala virou um salão comercial. E aí eu creio que Deus foi achando graça. Opa, ele está indo bem. Mas sabe, sem pular processos. Porque quando você pula processo, você pode cair num buraco. Sabe, tudo naturalmente, orgânico. As coisas de Deus é tudo natural. Até porque tudo que Deus promove, Ele banca. Tudo que Deus promove, Ele banca. Então é tudo muito natural. É como aqui, todo ano que eu venho aqui, está cada vez melhor. A gente nem soa mais aqui. Coisa chique, né? E dali foi crescendo o gerenciamento. E ali nós alugamos o salão do lado. E aí nós quebramos a parede, né, David? E aí ficou uma coisa só. Administramos a parte de cima e fomos indo. Daqui a pouco, Deus falou assim, vou aumentar o gerenciamento. Fomos para um galpão. E aí do galpão, Deus começou a trazer, né, as pessoas para nós cuidar, administrar, governar. E aí foi indo. Hoje nós estamos eu não sei se é galpão ali, eu não sei o nome, mas um lugar grande, maior, aonde só pastores a gente tem 80. E tem uma sala de integra de pastores, que tem mais uns 20 que falta entrar. Então são quase 100 pastores numa igreja. Mas tudo começou num processo ao qual nem eu era pastor. Então a gente tem que entender os processos de Deus. Vira para o seu irmão e fala assim, ó, entenda os processos de Deus. E aí Deus cria o homem.
Deus falou: eu preciso de um administrador, um gerente. Eu vou resolver isso, eu vou criar um homem. Você tá sentado aí, meu irmão, no administrador. Eu vou falar novamente. Você foi criado para administrar a terra. Você foi criado para governar. Você foi criado para dominar o planeta. Você foi criado para administrar os negócios da família do nosso Deus na terra. Por isso que Deus criou você para administrar a terra, para dominar a terra. Por isso Ele quer que você gerencie as coisas dele nessa terra. E eu vou fazer aqui uma definição de gerenciamento para você, com princípios bíblicos. Gerenciamento é, número 1, eu estou no número 1 já faz muito tempo já, né? Repete comigo: o uso efetivo e a aplicação efetiva dos recursos. Número 2, o gerenciamento é a coordenação efetiva dos recursos para o sucesso e o cumprimento dos objetivos. Gerenciamento é a coordenação, repete comigo, gerenciamento é a coordenação efetiva dos recursos para o completo sucesso pré-determinado de objetivos. Não faça eu repetir isso de novo. Gerenciamento é aceitação intencional da responsabilidade do uso de recursos com responsabilidade da pessoa que lhe deu, com a contabilidade sendo prestada para aquele que te deu os recursos. Gerenciamento nunca é você ser o dono. Porque quando você acha que é o dono, vira um império. Por que grandes igrejas viraram império? Porque o cabeça achou que era o cabeça maior. Subiu para a cabeça. E o pior é que o que sobe para a cabeça não é coisa boa. Vem do intestino. Já é produto já manufaturado. É produto estragado que tem que ser expelido. Aí sobe para a cabeça. Para não falar outras coisas. Deus disse para Adão: gerencie e governe a terra, mas a terra é do Senhor. Nós só estamos gerenciando. Pastor Diego só está gerenciando esse café, porque é do Senhor. Amém? Quem está comigo ainda? E é por essa razão que quando você segura as coisas, quando Deus atua por elas, quando Deus pede para você aquilo e você segura, você começa a perder. Alguns pastores, nós estamos numa reunião de pastores, né? Alguns pastores, quando as pessoas que Deus trouxe para você gerenciar e governar, e alguns pastores têm a mentalidade tão miúda que não abençoa. Só porque saiu da igreja que nem é dele, que ele fala que é dele, mas não é dele, que ele gerencia. Um dia eu precisei sair de uma igreja, e é tão legal a matemática de Deus, porque Deus usa a divisão para multiplicar. Eu tive que dividir, mas divisão de uma forma saudável, de uma forma abençoada, para multiplicar. Quem está comigo ainda? Governo não significa que você é dono. Todo mundo aqui já foi num velório, né? Já, não já? A pessoa que faleceu, olha o que ela carrega com ela. No máximo uma muda de roupa. Tira-se brinco, tira-se tudo. E tudo aquilo que um dia ela teve, que ela achou que era dela, cadê? Cadê? Porque do pó, o corpo vai voltar para o pó. Amém? Então tudo isso aqui é administração. Por isso que nós precisamos levantar, gente, igrejas paternas. Porque a paternidade vai trazer o quê? Continuidade. Um dia eu não vou mais estar aqui. Um dia o Diego não vai estar mais aqui.
Mas quem vai trazer continuidade? Os filhos da casa. Isso é governo. Quem está comigo ainda? Glória a Deus, gente. Glória a Deus. Deus disse: você vai governar, você vai dominar a terra. Governo, repete comigo: governo é o sucesso completo da sua mordomia. Olha o sistema de Deus de gerenciamento. Hoje são instruções, tá bom? Gênesis capítulo 1. A coisa mais importante que você pode aprender a respeito de negócios está em Gênesis capítulo 1. Todo investimento, empreendimento com sucesso usa os princípios de Deus. E Deus quer que você tenha sucesso, mas você deve seguir os mesmos princípios. É a tal famosa lei da primeira menção. É o padrão de Deus, onde foi falado pela primeira vez, amém? Está em Gênesis capítulo 1, todo investimento, todo empreendedorismo com sucesso usa princípios de Deus. Pode ver que a franquia vem de algo de Deus, que está extraído em Gênesis. Sabe as grandes franquias, né? O McDonald's, KFC, oi? Burger King, o crente só pensa em franquia de comida. Vem de princípios bíblicos. E Deus quer que você tenha sucesso, mas você deve seguir os mesmos princípios. Vamos ler esses princípios. Gênesis capítulo 1, versículo 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine, olha lá, sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se mova sobre a terra. E Deus disse: vamos ter agora alguns filhos. Vamos agora aqui. Vamos chamá-los de homens, e eles serão como o papai. Meus filhos terão a minha imagem, oh meu Deus, e vão ter a minha semelhança, oh meu Deus, vão ter a minha natureza e também o meu caráter. Eles serão como o papai, e se eles são como eu, então eles terão os mesmos desejos que eu tenho. Eles terão um desejo de dominar. Como o papai, eles odeiam ser escravos. Como papai, eles odeiam terem dívidas, porque eu sou rei. Amém? Eles querem ser reis. Então eu também vou criar para eles um lugar para eles dominarem. Então o versículo 26 diz assim, ó: Deus, que eles tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, e todos os répteis que se movam sobre a terra. Deus disse que eles dominem os peixes, pássaros, animais, plantas, tudo na terra, ouro, petróleo, prata, pedras preciosas, toda a terra. Agora presta atenção. Tem uma coisa que está faltando nessa lista. O que Deus mandou o homem dominar? Animais, plantas, pedras preciosas, não é isso? Eu estou voltando a repetir para isso entrar na sua cabeça. Peixes, tudo. Agora, tem uma coisa que está faltando nessa lista. Outro ser humano. Você não foi criado para dominar uma outra pessoa. Porque você é governo também. Em outras palavras, você não foi criado para oprimir outra pessoa, para prejudicar outra pessoa. Lembra dos 10 mandamentos que tornou 2 depois de Cristo? Não preciso repetir, né? Você não foi criado para ser dominado, você foi criado para dominar coisas. A verdadeira liderança é o descobrimento do seu próprio dom que você pode usar para dominar recursos. Repete comigo. Quando eu domino os recursos, com o meu dom, eu me torno um líder. Negócios são construídos sobre princípios. Deus disse: tenha domínio. A palavra domínio significa governar. Repete comigo. A palavra domínio significa governar. O que nós pastores vamos fazer? Cuidar, gerenciar, não te dominar.
Porque quando alguém começa a te dominar, ele começa a te ferir. Por isso que quando você vê um pastor, ou se você tiver esse dialeto, muda ele. Não é a sua ovelha, não é a sua igreja. Deus não dá igreja para pastores, Deus dá pastores para as igrejas. Nós estamos o quê? Gerenciando. Eu não sou dono nem do meu filho Mateus, que está lá em São Paulo. Porque um dia o Mateus, né, se Deus quiser, ele vai criar sua própria prole, sua própria família. E ele vai ser dono da sua família. Deu para entender? Quem está comigo? Deus disse, tenha domínio. A palavra domínio significa governar. A palavra domínio significa controlar. A palavra domínio significa administrar. A palavra domínio significa liderar. A palavra domínio é ter autoridade sobre. E Deus disse isso a respeito de você. Deus disse que os meus filhos tenham governança, que os meus filhos tenham controle, que os meus filhos tenham domínio, que os meus filhos tenham soberania, maestria. E ser o mestre dele é ser o líder dele sobre pássaros, sobre peixes, sobre gado, sobre animais, sobre os recursos da terra, ouro, prata, bronze, pedras preciosas. Amém? E Deus disse, domine. Agora, como que nós vamos fazer? Como que nós vamos fazer, Deus, isso? Eu tenho tempo ainda, pastor? Tenho mesmo? Quanto, Kátia? Minha esposa falou 10 minutos. Gerenciamento. Como que nós vamos fazer, Deus? Isso. Tudo que Deus chama você para fazer, Ele já proveu aquilo que você precisa. Tudo que Deus mandar você fazer, Ele já vai te mostrar como fazer. Deixa eu fechar aqui falando com você como Ele faz isso. Deus nos fala o que fazer no versículo 26, mas no versículo 28, Ele nos diz como fazer, e esse é a chave para os negócios. Versículo 28, Gênesis 1, 28. Olha lá. Já estou indo para o final mesmo. Quando o pastor fala assim, né? Pode ver que é mais 4 vezes ele vai falar. Gênesis capítulo 1, 28. E Deus abençoou e disse. É aqui que entra aqui, ó, o domínio. E Deus abençoou e disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a. E Deus disse, eu vou repetir. Repete comigo assim, ó. Frutificai, multiplicai, enchei a terra e sujeitai. Mais uma vez, frutificai, multiplicai, sujeitai e dominai. Agora presta atenção, Deus acabou de nos dar o segredo do poder. O segredo para o domínio. Primeiro Ele diz, frutifique. Repete comigo, frutificar. Fala assim, frutificai. Outra vez, frutificar. Vou fazer uma perguntinha aqui. Vocês estão fazendo isso? O primeiro passo para o poder e para o domínio no programa de Deus é... Vocês acabaram de repetir. O primeiro passo do programa de Deus para o poder, para o domínio é... Agora presta atenção, Deus não te mandou para você ter sementes. Mas Ele diz, produza fruto. Quem está entendendo isso? Deus não disse para você ter sementes, Deus disse para você produzir fruto, cara. Deus disse para o homem frutificar. E de onde vem o fruto? Das sementes. Deus não falou produza sementes, Deus falou frutifique. Deus nunca vai requerer algo que Ele não te deu antes. Então, se Ele mandou você frutificar, é porque dentro de você já tem uma semente. Deus está falando com todos os seres humanos, frutifique. Eu tenho um fruto, frutifique para você ter o fruto. A demanda do fruto é a evidência que existe uma semente presente dentro de nós. Então todos nós temos uma semente que precisa sair de dentro para fora.
E como que ela vai sair de dentro para fora? Você precisa cuidar dessa semente para que ela possa o quê? Brotar, germinar. Então não são as coisas de fora, mas são as coisas que já estão dentro de você. Cada um de nós veio para a terra com uma semente. Essa semente é o negócio. Essa semente é o negócio, é o propósito de Deus. Um dia, o Diego contou o testemunho dele. O Diego, para chegar até aqui, ele teve vários caminhos tortuosos. O Diego foi, posso falar, né, Diego? O Diego foi traficante, né? Passador de drogas aqui. Por quê? Porque ele desviou um dia do plano original. Mas o plano original de Deus nunca saiu. A semente nunca morreu. Só que chegou no tempo onde ele entrou no prumo, que é o nome do livro. E o que aconteceu com essa semente? Essa semente está saindo para fora. O que é essa semente? Essa semente nada mais é do que o propósito que Deus destinou sobre o Diego, sobre o Daniel, sobre o David, sobre o Adriano. Que tem que o quê? Que agora nós temos que administrar, gerenciar isso aqui. Nem todos nasceram para ser pastores, mas você que está aqui, se tiver alguém aqui empresário, ou que tem algum negócio que seja, você vai ser o melhor no seu negócio, porque através dos seus recursos vai fazer com que esse reino seja expandido na terra. Então tudo é para Deus, nada é para nós, tudo é para Deus. A palavra frutificar, ela vem do hebraico, não significa ter filhos, mas significa ser produtivo. Repeta comigo: se eu frutifico, é porque eu sou produtivo. Deus diz para o homem: produza algo. Você está sentado ao lado de um forasteiro que está com uma semente aí, e essa semente vai ser um rebuliço nessa terra. Eu profetizo isso sobre essa casa. Todos dessa casa, todos os pastores aqui presentes, a sua semente vai frutificar de uma forma sobrenatural, extraordinária. Sobrenatural e extraordinária. Deus está falando com todo ser humano: frutifique. Tenha um fruto, frutifique. Para você ter o fruto, você já tem a demanda. Você já tem essa demanda. Produtividade, repete comigo: produtividade é a fonte de negócios de Deus. Por isso que o primeiro mandamento foi o quê? Frutificai. Amém? Você nasceu com uma ideia, gente. Você nasceu com uma ideia. Sabe quando você abre o livro e você vê João, e o primeiro versículo fala assim, e o verbo virou carne e habitou no meio de nós, e vimos a sua glória como a glória do Pai. Sabe essa palavra verbo? Essa palavra verbo vem da palavra logos, e a palavra logos é ideia. Então quem que Jesus foi na terra? Jesus foi uma coletânea de ideias de Deus andando nessa terra. Então é mais ou menos assim, e a ideia virou carne, virou Jesus e habitou no meio de nós, e vimos a sua glória como a glória do Pai. Quem está comigo ainda? Eu vou terminar, segunda vez, eu falo geralmente 4. Vira para o seu irmão e fala assim: produza algo que Deus já colocou dentro de você. Você pode estar empregado, ou você pode estar sendo enviado. Emprego são quando outras pessoas controlam sua semente. Enviado é quando você solta e libera o seu próprio fruto. Deus diz que a chave para o poder é para que você libere o seu próprio fruto. Então você não é empregado, você tem o seu próprio negócio. Amém? Segundo princípio. Então o primeiro é Meu irmão, se você não abrir a boca para falar isso, é um sinal que a sua frutificação está ruim. Primeiro é frutificar. Você sabe, toda vez que você fala, você libera um davar. O que é um davar? Davar é a palavra criativa.
Então se você fica lá moado assim, ó, é tanta coisa que eu quero falar aqui. Por exemplo, presta atenção, ó, quando você está louvando ao Senhor, a palavra não fala que tudo que tem fôlego. Aí tem uns indivíduos que parece lá em São Paulo, quem dirige o trânsito é a CT. Tem uns indivíduos que ficam no culto que parece uns cones da CT. Só que a palavra fala tudo que tem fôlego. Então presta atenção, o seu corpo é constituído de células. E se você aprendeu lá na escola, célula respira. Então quando você está louvando, meu irmão, se você ficar assim, você está perdendo bênção, você está perdendo de ser curado, porque o seu corpo quer se movimentar. Sabe lá no Muro das Lamentações, quando você vê aqueles judeus ortodoxos fazendo assim, ó? Não parece que eles estão querendo dar cabeçada? Mas eles entendem que o corpo deles tem que se movimentar, tem que adorar o Senhor. Entendeu? É isso. Amém? Tudo que tem fôlego. Então todas as vezes que o seu pastor ou alguém pedir para você repetir alguma coisa, você está produzindo algo dentro de você, que está saindo através do seu fôlego. Então você está também louvando ao Senhor. Então o primeiro princípio é o quê? Melhorou. Frutificai. Agora qual que é o segundo princípio? O segundo mandamento de Deus é multiplicar aquilo que você já produziu. Então existe uma semente, Adriano, que você precisa não mais ter sementes, mas já está dentro de você. Então você tem que frutificar. E qual que é o segundo mandamento? Multiplicar aquilo que você já produziu. A palavra multiplicar carrega essa ideia de reproduzir, de fazer aquilo que Deus gerou em você se tornar semente para muitos. Fala assim: eu serei semente para muitos. Então quando você tem um fruto, isso é lindo, mas o fruto não é o fim. O fruto aponta para a semente. Loucura isso, né? Para a origem. Amém? Então quantos aqui têm bons frutos? Mesmo que você não tenha, levanta a mão. Eu tenho. Você está o quê? Louvando ao Senhor. Ó, as suas células. Amém? Bons frutos por si só não são o destino final. O propósito do fruto é carregar a vida dentro dele. Se você pegar uma semente pequena de manga e plantar, você não colhe apenas uma manga. Na verdade, se você plantar a semente de um pé de manga, você não vai conseguir apenas uma manga, mas muitas mangas. Uma semente não parece muito, mas quando Deus coloca a vida nela, ela se multiplica. A chave do reino não é só ter um fruto, é desenvolver o fruto e reproduzir aquilo que Deus produziu em você. Foi assim desde o início. Deus abençoou e disse: frutificai e... Eu vou dar a dica: multiplicai, frutificai e... Isso. E Jesus viveu isso. Ele não reteve para si, cara. Jesus viveu isso. Ele formou discípulos para que a vida que estava nele fosse replicada em outros. Amém? Ele mesmo diz: ide por todo mundo e... Isso é multiplicação. Aquilo que nasceu em você agora precisa do quê? Nascer em muitos. Aquilo que está sobre você, você sabe o quê? Contagiar todo o povo de Porto Seguro. Amada, aqui vai ficar pequena. A sua igreja, pastor, que você está aqui, vai ficar pequena. Porque a partir de hoje, através dessa palavra, você vai gerenciar melhor, você vai administrar melhor. E mesmo que eu não sou pastor, mas o seu negócio vai ser o melhor. Já começa a falar assim, ó: isso que o Senhor confiou nas minhas mãos, eu vou ser o melhor. Eu vou ser o melhor empresário dessa terra, porque eu vou trazer muitos recursos para o reino. Ninguém entendeu o que eu estou falando. Eu profetizo para empresários, para donos de negócios, seja o que for, você vai ser o melhor dessa terra, para você gerar riquezas para o reino. Quem recebe essa palavra aí, por favor? Então se expressa aí, se expressa aí. Chega!
gosto da igreja bagunçada assim, que não tem protocolo, né, pastor? Não tem liturgia humana. Faz algumas semanas que eu não consigo terminar a palavra lá na nossa casa, né, Adriano? O povo já começa a chapar, fala assim, é assim mesmo. Paramos, vamos chapar. Mas o terceiro comando de Deus é o quê? Então, o primeiro, segundo, terceiro comando, preencher a terra. Isso fala de distribuição. Você viu como que é um negócio de Deus? Distribuição, de espalhar, de não deixar a vida de Deus ficar guardada só em um lugar. Então as igrejas, não, aqui é só nós. É só nossa rádio. É só nossas músicas. Só o nosso povo. Como que só eles fossem os santos. Oh meu Deus. Você não pode dizer que está vivendo o plano de Deus se aquilo que Ele te deu fica preso no estoque do seu coração. Escondido, sem alcançar ninguém. Dom não é para ser guardado, graça é para ser repartida, revelação é para ser anunciada. A Bíblia mostra isso o tempo todo. A luz não foi feita para ficar debaixo do alqueire, sim para iluminar a casa. Ou seja, a luz não foi feita para ficar embaixo de uma cama, mas para ficar aqui, ó, pendurada no telhado, para iluminar a casa. Deus disse, frutifique, depois multiplique, então encha a terra. Esse é o programa de Deus. E o último princípio é o quê? Começa com essa. Sujeitai a terra. A palavra sujeitar aqui significa colocar debaixo de governo. Não existe nada que não vá para frente que não tenha um governo. Trazer para a ordem, para o alinhamento. Ou seja, quando você frutifica, multiplica e distribui aquilo que recebeu do céu, você passa o que? A exercer domínio. Não um domínio carnal, mas o governo do reino. Onde chega a mensagem, chega a transformação. Onde chega a presença, chega a autoridade. Onde chega Cristo, chega o governo de Deus. Jesus seguiu o programa de Deus, uma semente. Jesus veio ao mundo, imediatamente ele entendeu, eu preciso me multiplicar. Então ele escolheu 12 homens e com a palavra, com o exemplo e com a presença, reproduziu nele mesmo, nesses discípulos. Depois ele disse, agora eu vou distribuir, e ele os enviou, como está escrito, ide por todo o mundo. E eles foram anunciando, fazendo discípulos, Amada fazendo esse rebuliço, a sua igreja fazendo todo o rebuliço, distribuindo toda a autoridade me foi dada, portanto ide, olha que coisa linda. E eu sou uma semente de Deus em Cristo, você é uma semente de Deus em Cristo, e Ele enviou você também para usar o seu dom, manifestar um reino na terra. Amém? Amém? Quem recebe essa palavra? O que você aprendeu nessa manhã? Que você não veio para a terra aleatoriamente. Você veio, isso, fala mais alto, gerente. Você veio para gerenciar essa terra. Você veio para cuidar das coisas do seu papai. E se você tem uma mentalidade pequena, porque está cheio de crente, sabe o que? Está cheio de crente. Não, eu não quero nada grande, eu não quero, eu sou humilde. Posso falar para você? Sabe de onde vem essa palavra humilde? Humildade? Por que Jesus era humilde e manso? Porque a gente pastores, a gente tem uma ideologia de humildade como se fosse uma pessoa o quê? Simples, pobre, como? Uma coitão, nem pobre, coitada, mentalidade pequena. Mas a palavra humilde vem de humus. Sabe o que é humus? Desculpa a palavra, Kátia não gosta que eu falo. Cocô. Humus é cocô. E você sabe para que serve o humus? Para você colocar num lugar, para fazer aquele lugar crescer. Fertilizante. Então, quando ele fala, eu sou humilde, é um sinal que eu preciso fazer o outro crescer. Então, se você tem a mentalidade pequena, você não é humilde. Porque você foi feito para fazer o outro crescer. Através daquilo que é você. Glória a Deus. Deu para entender? Então você tem hoje negócios
Deus fez a terra. Deus fez a terra. Olha como ele pega a terra. Olha como ele pega a terra. Como que ele pega a terra? Sem forma e vazia. Agora, você já parou para pensar? Deus já fez alguma coisa sem forma? Deus já fez alguma coisa sem forma, crente? Deus já fez alguma coisa estragada? Não fez. Agora, por que ela ficou sem forma? Porque um dia, um ser reluzente foi lançado para a terra. E aonde ele bate, ele deforma. Só que a ciência, ela fala o quê? Ela fala que há milhões de anos atrás, no Golfo do México, caiu um meteoro e destruiu e deformou a terra. Só que, biblicamente falando, Satanás, ele era um ser reluzente, porque ele era um querubim. Então quem foi que deformou a terra? E quem foi que foi feito para restaurar os negócios do seu pai nessa terra? Você pode glorificar aí? Fique em pé em nome de Jesus. Exalta o Senhor. Chore capa lavaçou. Chore capa lavaçou. Você que foi tocado por essa palavra, e você fala assim: Senhor, eu quero administrar aquilo que o Senhor confiou nas minhas mãos, na excelência. Eu quero receber essa unção, essa capacitação. Eu quero trazer a origem, o plano que o Senhor tem sobre a minha vida. Se alguma área da sua vida estava mal administrado, essa palavra foi para mim primeiro. Eu fui acabado com essa palavra. Eu quero que você saia da frente e venha aqui. Se você que é um pastor, que quer cuidar da sua igreja com excelência, com administração, com governo, com expansão, é um ato profético. É como assim, ó, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. Eis-me aqui.
pureza, enche essa nação com os teus valores, sujeite essa nação com o seu caráter, com o caráter de Cristo, Senhor, que eles possam ter domínio sobre a terra, sobre a área que o Senhor confiou nas suas mãos. Existem empresários, existem donas de casas que também vão administrar os seus lares, para fazerem seus filhos governos. Ah, meu Deus, que uma metanoia, Senhor amado, aconteça sobre essa cidade, sobre a origem do Brasil, Senhor. Que o teu reino seja estabelecido, Senhor. Venha o teu reino sobre essa jurisdição, Senhor amado. Que essa jurisdição, Senhor amado, possa novamente, Senhor amado, fazer com que a origem dos seus planos, Pai amado, seja invadida, seja contagiada, Senhor amado, nos 4 cantos do Brasil, da nação brasileira, que é o celeiro do avivamento. E nós, Pai amado, como bons administradores, nós seremos, Pai amado, uma jurisdição onde a tua adoração será, Senhor, primordial, será a tua primícia, porque nós somos uma tribo aqui nessa jurisdição, chamada tribo de Judá, tribo onde o incenso sobe como cheiro agradável e suave até o teu trono. Pai amado, que cada casa seja uma casa apostólica, uma casa paterna, Senhor. O Senhor trouxe pastores sobre esse café hoje, para eles estarem, Senhor amado, voltando à origem dos seus negócios, à origem dos seus planos. Eu profetizo isso sobre essa casa, sobre esta nação, sobre esta jurisdição,